E eu tenho isso aqui, essas configurações, porque isso aqui é um número grande, configura a camada, a letra configura a subcamada e o expoente configura os elétrons que eu distribuí, tá? Nessa camada. Então, é isso aqui que a gente tem que ter bem em mente, tá? Para entender. A gente sempre tem que ficar também atento aos valores máximos das camadas e agora ficar também atento ao valor das diagonais. Mas primeiramente entender o que é camada, o que é subcamada, quanto cabe em cada camada, tá? Vamos continuar então. Então a gente tem a distribuição eletrônica, tá? Vamos acompanhando lá no diagrama de Linus. Vocês conseguem, tá, entender o porquê de cada distribuição. Vamos ver então, a 1 e a 2 é isso. A D, identifique entre os átomos a seguir aqueles que apresentam a distribuição eletrônica correta, tá? A 3 dessa lista aqui. Como eu vou saber, pessoal, qual é a distribuição eletrônica das camadas? Bom, eu vou ter que saber qual o limite de cada camada, porque na distribuição das camadas o que pode estar errado é os átomos colocados ali. Então, vamos colocar aqui do lado, ó, K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18, N igual a 32, O igual a 32, P igual a 18, Q igual a 2. Identifique aqueles que apresentam a configuração correta. Então, aqui, esses números aqui, da 3, tá? Eles estão em ordem de camada. Por exemplo, assim, ó, o 2 vai ser sempre a camada K, tá? A gente tem que ver o que tá errado ali. 2, todas as alternativas começam com 2, tá correto. Na segunda camada, que é a L, é igual a 8, tá certo. Aí, na 3, a gente tem 13. O M é igual a 18. Poderia ser a 1, tá? Porque 13. Mas, professora, o M é igual a 18. E ali tá 13 na alternativa 1 da 3. Tu sempre pode colocar menos elétrons, mas tu nunca pode colocar elétrons a mais. Por exemplo, se a M cabe 18, eu posso colocar qualquer número. Só não posso colocar um número maior que 18. Então, a 1 tá correta, a 2 está correta, a 3 está correta, a 4 está correta. Vamos olhar agora as outras. A N vale 32. Posso, na 2 ali, tá? A alternativa 1 já acabou os números. Na 2, tá, pessoal? A 2 aqui da 3. Eu tenho que essa minha camada, a minha alternativa 3, o N ele tem 19 e depois tem 5. Isso tá correto? Não, né, pessoal? A camada N tem 32. Por que tu não colocou 19 mais 5 e colocou tudo ele ali na camada N? Então tá errado. Eu não posso passar para outra camada se eu não esgotei ainda a minha camada anterior. Por exemplo, eu tenho 32 átomos. Ok, eu posso colocar menos átomos na camada N, mas eu não posso já passar para a camada O sem ter completado a camada N. Então, tá errada a 3. Então, por enquanto está certa a 1 e a 2. A 1 e a 2 está correta. A 4, vamos ver. 32, 18 e 1.
tá correta. Então, a única que está errada ali é a 3. Por quê? Porque eu tinha ali na minha camada em 19 átomos e ela cabe até 32, eu já passei para O colocando 5 elétrons na camada O. Não faz sentido. Então, por isso está errado. Vamos para agora a camada 4. Questão 4. Baseados nos conceitos sobre distribuição eletrônica, analisem os itens a seguir. Aí, na 4, só para vocês não se perderem, tá? Questão 4, essa aqui que eu tô fazendo. Ali tem os átomos, tá? O que é isso aqui no cantinho, esse número aqui? Nós temos os átomos e esses números pequenininhos aqui, ó, no cantinho, são os Z's, os números atômicos deles, que é o número de elétrons que eu tenho para distribuir. Então, Cr 24, Cu 29, F6 30, F, que é o ferro, né, Fe 26, ele é um ânion, tá? E ele está ganhando, está perdendo, aliás, 2 elétrons, por isso o sinal é positivo. Outra coisa que a gente tem que gravar, o que é ânion e o que é cátion. Isso também é bem importante, tá, pessoal? Ânion pode ser, ânion é negativo, tá? Mas por que ele é negativo? Não é porque eu tenho que descontar elétrons dele que ele está com o sinal negativo. O sinal negativo dele é porque ele se tornou negativo por ter ganhado elétrons. Lembra? O elétron é a parte do átomo que é negativo. Já o cátion fica positivo porque ele perde elétrons. Então, essa diferença de sinal aí. Então, tá, temos essas 3 alternativas, assinale a correta. Todos os itens estão incorretos, todos os itens estão corretos, apenas 1 e 2 corretos, apenas 3 está correta. Vamos ver dentro das alternativas aqui qual que está correta. Por que todos, tá? A alternativa 4 apresenta a letra A, tá? Dizendo que todos estão incorretos. Por que todos estão incorretos? Por que todos estão incorretos? Vamos lá. Aqui, ó, na alternativa, na questão 4, ele apresenta o final da distribuição eletrônica de cada átomo, tá? E todas elas estão incorretas porque elas simplesmente não seguem a ordem ali correta do diagrama de Linus, tá? Por exemplo, ali o primeiro, tá? O CR, tá? Ela não está apresentando a configuração mais estável, tá? Ela simplesmente está colocando átomos ali que não está seguindo as diagonais corretas. Então, se vocês fazerem a distribuição eletrônica desses átomos, tá? Vocês vão ter que seguir sempre as diagonais, se vocês fizerem na configuração de Linus. E aqui a gente vê que eles não estão seguindo a configuração mais estável. É uma questão que eu comumente eu não iria dar na prova, tá? Mas é bom a gente ficar atento. Depois a gente tem a questão 5, tá? Um átomo possui configuração eletrônica cujo orbital mais energético é o 3D. O que é o 3D? Terceira camada,
que é a camada M, que tem no máximo 18 elétrons, e está na subcamada D. Subcamada D corresponde a 10 elétrons. Então, o orbital mais energético é o 3D. Este orbital se encontra semi-preenchido. O que é semi-preenchido? Eu cheguei nessa camada, mas ela não está totalmente completa. Tipo, eu não coloquei ali o D, por exemplo, ele aceita até 10 elétrons. Eu não coloquei 10 elétrons e não coloquei 18 elétrons na camada. Então, ele dá várias alternativas, tá, a respeito da configuração eletrônica, dizendo que a distribuição eletrônica da camada de valência é 2s e 2p. Tá errado, porque a gente não, se ele diz que a camada mais energética é a 3D, tá? Como é que a minha camada de valência eu vou voltar? Eu vou estar dizendo que é a 2s e a 2p. Não tem como. Vamos ver a alternativa B. Todos os elétrons presentes nesse átomo possuem spin eletrônico emparelhado em sua configuração de menor energia. Eu nem passei para vocês o que é spin, falei sobre isso, tá? Que, por exemplo, assim, ó, a gente tem aqui o núcleo do átomo e o elétron. Se eu giro assim, tá? Eu estou falando em spin. Se eu giro assim, o elétron está girando ao redor do seu núcleo, aí eu estou falando nas camadas, tá? O spin é esse movimento aqui, ó, que o próprio elétron gira em redor dele mesmo, tá? Isso eu não vou cobrar de vocês, mas é importante vocês saberem o que é. Nem vou cobrar, então a B não considerem, tá? Está errada. Apenas, porque com essa informação a gente nem consegue saber sobre spin. Apenas um elétron presente, alternativa C, apenas um elétron presente neste átomo possui spin eletrônico emparelhado em sua configuração de menor energia. Mesma coisa, não estou falando em spin. Aí a gente tem a alternativa D, esse átomo possui 25 elétrons, sendo 20 com spins emparelhados e 5 com spins desemparelhados. Essa aqui é a alternativa D. Como é que eu sei que ele tem 25 elétrons? Vamos olhar essa alternativa. Então, o átomo possui, né, a configuração eletrônica da 3D como a mais energética, porque a configuração dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d. A gente sabe que o D vai até 10. Então, seguindo a lógica, a gente sabe que o átomo mais energético é o último. Então, ele não vai ultrapassar a terceira, ele não vai ter uma quarta camada. Essa camada 3D é a camada mais energética dele, tá? Então, se a gente for olhar o que está semi-emparelhado aqui, então a gente tem um total. Ele usa uma conta aqui com X. Bom, pessoal, isso aqui vai ser bem difícil de explicar para vocês aqui, tá? Mas eu vou tentar. Deixa eu só fazer aqui o cálculo para vocês. Só um minutinho. Tava analisando aqui, então, pessoal, essa questão 5. O cálculo dele que não faz sentido, tá? Eu tentei fazer aqui isolar o X, tá? Pra descobrir, mas ele considera, tá? Que como ali de semi-emparelhado, ele considera, por exemplo, a semicamada, que a subcamada que tem 10 elétrons, tá? Ele considera que apenas 5 estão emparelhados, porque ele considera essa palavra semi-emparelhado.
Então, para vocês entenderem o que é um átomo, o que é esses spins, tá? Para vocês entenderem. Eles são representados assim, ó. Eles são representados por esse quadradinho. Tô dando um exemplo aqui da primeira camada, tá? 1s2. Qual camada? Camada K, porque é a camada primeira. Subcamada S, tendo 2 elétrons. Quando ela tá completa, eu coloco um spin para cima e um spin para baixo. Ela é representada assim, tá? Assim ela está completa. Se eu tivesse somente um S1, eu teria apenas... Se ela não tivesse completa, por exemplo, se ela tivesse assim, ó, 1S1, sem estar completa com seus 2 que cabem nela, ela teria só um spin para cima. Por isso que nessa alternativa ele considera muito essa palavra assim, está semi-preenchido, tá? Porque ele considera como a subcamada D cabe 10, ele considera que apenas 5 estão preenchidos, tá? Vamos agora, questão 6, fala bastante sobre a distribuição eletrônica, tá? Ela dá uma sequência, segundo o diagrama de Linus Paulo, e daí ela pergunta qual pode corresponder ali, tá? Então a alternativa é a D, que pode corresponder ali. 1, 2, 3 e 4. O que a gente tem que saber nessa questão? Bem interessante essa questão aqui, ó. A gente tem que fazer a distribuição eletrônica, na verdade, de todos, tá? De todos que aparecem ali no quadrinho, tanto do cálcio, quanto do flúor, quanto do enxofre, tá? A gente tem que fazer a distribuição de tudo isso aqui para ver qual que se encaixa naquela linha ali que eles deram. Tá? Então aqui é a mesma coisa, exercitar a configuração eletrônica. Vamos para a questão número 7. Retomando aqui então, pessoal. Na questão 7 fala assim, para o valor de número quântico n. O que é um número quântico? Número quântico é as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Elas são representadas pela letra N minúscula. Só que a gente aqui, essa questão, ela brinca com uma grande pegadinha, uma pegadinha sutil para quem ainda não entendeu esses termos de número atômico, número quântico, com as camadas. Por quê? Porque ela fala assim, ó, para o valor do número quântico principal, n igual a 4, os tipos de orbitais podem existir na configuração eletrônica de um átomo, pode ser n, o n minúsculo quer dizer as camadas, eu posso ter n igual a 2, eu posso ter de n igual a 1 a n igual a 7, variando, porque são os números quânticos, K, L, M, N, O, P e Q. Só as camadas, não entra as subcamadas. Aí ele fala assim, o número quântico n igual a 4. Ele até escreve, ó, pessoal, para ficar mais confuso. Aí eu vou lá nas minhas camadas, tá? Qual que é a camada 4? É a camada n. N igual a 32. Quantos orbitais, agora eu entro na subcamada. Quantas subcamadas cabe no N? Horas? Cabem todas, tá? Até aqui, lá no gabarito, vocês vão ver a explicação. Nós vamos ter, então, na quarta camada, o 4S, o 4P na 6, o 4D na 10 e o 4F na 14, dando assim os 32 elétrons. Então a única alternativa que completa é a alternativa E, que fala das 4 subcamadas. Depois, questão 8, configuração eletrônica do átomo de cálcio no seu estado fundamental. O seu estado fundamental também, ó, essa lista foi muito boa para brincar com esses conceitos, para ver se vocês realmente entenderam.
O que é estado fundamental? Onde está o estado fundamental? O estado fundamental é aquele que a gente encontra na tabela periódica, não é íon, entendeu? Tá no seu estado fundamental, seu estado neutro, tá? Então, questão 8, ok, é só fazer a distribuição eletrônica. Depois a gente tem a questão 9, a distribuição eletrônica do átomo de ferro. Aí outra, ó, tem que saber a nomenclatura aqui da tabela periódica. Ele traz que o F como 56, tá? E o 26. Então tu fica na dúvida, ué, mas ele é 56 elétrons ou 26, professora? O número que